Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito Argentina, o efeito Milei, né? Por que que o Milei apareceu de repente numa convenção partidária de oposição ao governo brasileiro e ainda soltou os cachorros, falou mal do presidente, falou mal do ministro da Suprema Corte, dentro de solo brasileiro. Isso, presença física, isso foi inédito. Isso realmente mostrou algo que está fora do padrão. E essa ousadia do Milei de entrar no Brasil e fazer esse desafeto tem a ver com as eleições de 2022. A Argentina teve um papel assim muito significativo nas eleições de 2022. Não sei se vocês lembram daquele argentino empresário do setor de comunicação chamado Fernando Ceremedo, né? Ele, inclusive, teve acesso aos arquivos dos logs das urnas brasileiras das eleições de 2022, e lá ele fez um trabalho fantástico e começou a colocar lives, né, apresentar isso. O governo brasileiro ficou derrubando as lives deles aqui no Brasil. Muitas das coisas dele acabou servindo para subsídio para muitos estudos de brasileiros. Inclusive, a Comissão Cidadã de Inquérito, né, trabalhou com alguns materiais que ele disponibilizou. Assim como também a comissão trabalhou com o material do engenheiro Carlos Rocha, que é do Instituto Voto Legal, que trabalha também nessa questão da auditoria das urnas de 2022. Bem, o Carlos Rocha também não está no Brasil, né? Ele foi ameaçado. O Alexandre de Moraes quis prendê-lo, envolveu ele no processo da trama golpista e ele fugiu do país. E ele é um homem que tem todas essas informações, assim como o Fernando Ceremedo, o argentino. E o Fernando Ceremedo deu uma entrevista, participou de um vídeo com o Eduardo Bolsonaro, virtual, lá dos Estados Unidos, falando sobre os episódios de 2022. E no mesmo período, no mesmo mês, no mesmo fim de semana, o presidente da Argentina esteve aqui no Brasil e fez aquele desacato lá, né, com relação ao governo brasileiro. Bem, não sei se vocês lembram, a Argentina teve um papel fundamental para desbancar o Maduro do regime, né, venezuelano. A participação da Argentina no processo eleitoral da Venezuela, que culminou com a eleição de Edmundo González através das atas, teve uma participação fundamental dos argentinos. Por quê? Porque quando os argentinos descobriram como é que aqui foi feito no Brasil, eles se prepararam para fazer uma resistência com a Maria Corina na Argentina. E aí foi feita toda uma estruturação de mão de obra, assim, de voluntários patriotas venezuelanos que trabalharam durante o período de votação, pegando as atas, que eles chamam de atas, a gente chama aqui de boletim de urnas, né? E fizeram uma somatória paralela para dizer o que estava acontecendo e quem ganhou lá. E isso tirou a legitimidade do, do Maduro, que ele acabou sendo capturado, né? Porque ele estava ilegítimo, né? A comunidade internacional reconheceu que o Edmundo Gonçalves é que foi eleito. Bem, isso aconteceu graças ao, ao know-how que a Argentina adquiriu nas eleições brasileiras de 2022, porque eles fizeram um estudo do material aqui. Então, eles sabem como é que aconteceu aqui e sabem como é que aconteceria lá. Então, eles agiram para não deixar acontecer lá. Resultado: o pessoal foi para cima da Maria Corina, o regime do Maduro foi para cima da Maria Corina, né? Perseguiu esses agentes que trabalharam na campanha da Maria Corina e esses agentes foram se refugiar onde? Na embaixada da Argentina. Ficaram lá reféns durante meses, passando sede, fome, né? Sem energia elétrica, sem poder sair, cercado né, pelos capangas do regime do Maduro, até que os Estados Unidos conseguiu, de uma forma estratégica, né,
sair com eles de lá sem que o regime descobrisse. Bem, esse pessoal que trabalhou no processo da Venezuela e que desmascarou, que possibilitou com que os Estados Unidos fizesse essa invertida, né, e essa investida no Caribe, colocando, né, um forte aparato militar lá, foi por quê? Foi porque era preciso desmontar, né, o regime da Venezuela. Bem, agora nós estamos chegando às eleições do Brasil e o Milei veio aqui na Argentina, veio da Argentina para o Brasil, foi recebido lá no governo de São Paulo, né, pelo governador lá, como chefe de Estado com honra, né, com tapete vermelho, sei lá e tal, e recebeu uma comenda das mais prestigiosas do Estado de São Paulo. E aí depois ele foi para o comício, né, de lançamento da candidatura do Flávio. E isso deixou o pessoal aqui muito assustado, porque a oposição está dando sinais do que pode acontecer aqui em 2022, quer dizer, aqui nas eleições de 2026, né, igual aconteceu lá com o Maduro, né, nas eleições de lá. Então, nós vamos trabalhar sobre isso aqui para vocês entenderem o tamanho do fantasma que é os argentinos para os brasileiros. E aí, o Lula mandou convocar o embaixador né, da Argentina para cá, que estava lá, né, na embaixada da Argentina. Vem cá, vem para cá, o negócio está complicado, o que está acontecendo? O Milei vem aqui e desacata a gente dentro do nosso território, vai contra a nossa soberania, aquela coisa toda e tal. Então, vamos falar sobre isso, tá certo? E para falar sobre isso, a Comissão Cidadã de Inquérito tem um trabalho muito profundo que vem ao longo desses 4 anos, né, a partir desses estudos que aconteceram, a partir dos resultados das auditorias de 2022, nós vamos trabalhar sobre isso aqui. Bem, nós vamos começar mostrando o teste de integridade que foi feito em 2022, no dia 2 de outubro de 2022, para dizer que a urna é segura, sabe? E nós vamos trabalhar só com material primário, quer dizer, material produzido pelo próprio TSE, divulgado nas redes sociais pelo TSE. Porque eles querem. O teste de integridade é para mostrar que o sistema é infalível, que não tem como você burlar, né? Então eles fazem. Aconteceu assim, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aí embaixo, ó, dia 2 de outubro de 2022. E aí você vê, né, esses scanners aí, ó, com vários terminais, e cada terminal vai representar uma sessão eleitoral, tá certo? E aí você vai ter um agente trabalhando nesses terminais, ele vai fazer o papel do eleitor e vai fazer o papel do mesário ao mesmo tempo. A mesma pessoa vai fazer o papel do eleitor e vai fazer o papel do mesário. Vamos entender isso? Você está vendo ali que o relógio está marcando 7 horas e 57 minutos. Está marcado para começar 8 horas, como é de praxe, né, no dia da votação. E aí, esses terminais vão receber isso aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, esse aqui é um modelo de uma urna de 2022. 2020. Era um modelo recente, era o mais novo da época. Você percebe que do lado esquerdo, né, tem um computador ali do lado e tem um terminal do mesário que está ali, atrás da cadeira. Está vendo? Que tem aquele cavimento lá onde o eleitor coloca a sua digital. Pois é. Então, aquele terminal que está ali atrás da cadeira é o terminal do mesário. E do lado de cá é a urna que vai ficar lá naquele, né, naquele gabinetezinho coberto com papelão para o eleitor votar. Bem, o mesário vai sentar nessa cadeira e vai fazer o papel do mesário, digitar no terminal do mesário os dados do eleitor e ele mesmo vai fazer o voto. Percebe como a coisa acontece? Vamos lá.
Ó, vai dar 8 horas. Bem, começou a chegar, né, o mesário. Bem, quando ele chega, né, está no começo dos trabalhos. No começo dos trabalhos, volta aqui para mim. Volta aqui para mim, João, que eu tenho que ser esperto com vocês aqui, senão vocês não acompanham. Bem, olha aqui. Eu estou de posse do manual aqui, ó, o manual do mesário, eleições 2022. Está vendo aqui, ó? Eleições 2022. Manual do mesário, Justiça Eleitoral, né? Eleições 2022. E aí nós vamos aqui na página, ó, na página, na página 11, tá vendo? Na página 11, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Página 11. Nessa página 11, fala-se aqui, ó, registro de mesários e mesárias, né? Depois da emissão das erésimas, tá certo? Então, vou mostrar aqui, enquanto vocês vão vendo, esse momento. Percebe aqui, ó, o terminal da urna não está aparecendo para liberar para votar. Ele vai, né, tirar as erésimas e tal, e vai registrar os mesários. Como é que isso dá? Depois da emissão das erésimas e do resumo das erésimas, o sistema habilitará o registro de mesários e mesárias no terminal do mesário. Aparecerá a seguinte mensagem: registrar mesário. Depois né, aí aparece registrar mesário. Aí ele confirma, prosseguir. No terminal do mesário, deve-se digitar o número do título da mesária presente e apertar a tecla confirma. Pressionar no sensor o dedo polegar do indicador do mesário que está sendo registrado. Pressionar novamente a tecla confirma para o registro do título eleitoral dos demais mesários presentes. Após o registro do título de todos os mesários, apertar a tecla corrige para encerrar os registros e aguardar o início da votação. Volta para mim aqui. Então você viu que aqui fala apertar a tecla corrige para encerrar os registros da operação. Aí eu pesquisei o que significa uma tecla corrige num terminal desse, né? Aí eu achei o seguinte: a tecla corrige serve para apagar o último caractere ou dado inserido, permitindo arrumar erros sem cancelar toda a operação. Então, quando ele coloca a tecla corrige, ele apaga o último caractere ou dado inserido, permitindo arrumar erros sem cancelar toda a operação. Então, essa anormalidade na hora do registro do mesário, que você vai ver que ele vai colocar a digital dele ali, ó. Presta atenção. Ó, ele está digitando o título dele. Aí ele vai colocar a digital. Está escrito lá na urna, ó, registro de mesários. Está vendo? Na urna. Na telinha da urna. E ele está registrando. Aí ele digita o título dos mesários. São 8 horas e 2 minutos. Aí o que ele faz? Ele põe os próximos mesários para colocar os dedos. E ele está tampando a visão do sensor. Você está entendendo? E nessa hora, os outros, o segundo mesário, o presidente da sessão e o secretário registram as suas digitais depois que foram digitados os títulos eleitorais deles nesse terminal. Está ligado à urna eletrônica, tá certo? Percebe que ele está ali, né, ó, dando a ordem e isso não aparece. Pronto. Agora, tá lá, ó.
início da votação. Você olha ali no sensor do terminal da urna. Ali, ó, início da votação. Né? Identidade, identifica o eleitor. Então, o que ele fez antes? Volta aqui, ó. Ele colocou a digital dele. Tá vendo? Ó, ele colocou ele digitou o título, ele escondeu ali para ninguém ver o número do título dele, né? Digitou o título, depois ele colocou a digital dele. Ele cadastrou a digital dele e depois ele digitou o título dos outros três e os outros três foram lá, colocaram a digital deles, entendeu? Para iniciar o processo. Bem, todos os mesários devem registrar a presença na ata da mesa receptora, inclusive aqueles que fizeram o registro na urna. O registro de mesários na urna eletrônica agilizará a expedição automática de declaração de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral, que vai servir para ele, né, como um processo que ele vai poder permutar depois. Então, presta bem atenção. Isso é muito importante. Na hora de começar o processo, o mesário cadastra a sua urna eletrônica, a sua digital na urna eletrônica. Isso dá para ele o quê? Um poder na sua digital, tá certo? Agora nós vamos ver o mesário atuando. Você vai ver o mesário, o terminal do mesário, ele fazendo o papel do mesário e, ao mesmo tempo, o papel do eleitor, e vai votar. Preste atenção. Agora sim, agora você vai começar. Informe o título de eleitor. Bem, vamos entender isso aqui que está acontecendo. Aqui, ó, já acabou uma votação, vai começar outra, tá certo? Alguém votou, outros vão votar. Nesse monitor que está aqui na frente, aparece um título de eleitor: 0673 2415 1007, entendeu? Esse título vai ser digitado pela mesária, tá certo? Vai aparecer lá o nome da pessoa. Então, isso aqui é como se fosse a cola do que ela vai digitar no terminal. O mesário, né, direitinho, em quem que ela votou. Então, é uma cola que já vem para ela e fala assim: você vai votar nesses candidatos. E aí está o número deles. Aí colocaram lá uns números lá, né? Um número para federal, um número para estadual, um número para senador, um número para governador, né? E o número para presidente. Inclusive está lá o 22 do Bolsonaro. Então, ela vai usar isso como cola, tá certo? Para digitar o título como se ela fosse esse eleitor desse título aí, ó, 073 2415 1007. Vamos ver. 0673 2415 1007. Confirma. Abraão Lino de Almeida. Título 0673 2415 1007. Confirma. Habilitando digital. Primeira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Segunda tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Terceira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Quarta tentativa. Não reconhecida. Solicitado ano de nascimento: 1999. Confirma. Digital capturada. Eleitor pode votar. Deputado federal:
número 8080. Nome Larissa Sampaio, partido UP. Confirma. Deputado estadual, número 27900. Nome Leandro Fox, partido DC. Confirma. Senador, número 111. Nome Alexandre Baldi, partido PP. Confirma. Governador, número 50. Nome Cíntia Dias, partido PSOL. Confirma. Presidente, número 22. Nome Jair Bolsonaro, partido PL. Confirma. Fim de votação. O que você viu? Bem, ela é a mesária e, ao mesmo tempo, ela é o eleitor, a eleitora. Ela digitou o título de eleitor de um cidadão. O cidadão não estava lá. Então, pediu a digital do cidadão. Ela colocou a dela. A dela não é a do cidadão, do dono daquele título de eleitor. Então, não reconheceu a digital. Aí, quando não reconhece, ela tenta uma outra digital. E ela põe a digital dela. Não reconheceu. Depois ela tenta de novo, pela terceira vez. Outra digital. Não reconheceu. Depois ela tenta de novo, pela quarta digital. A mesma digital. Não reconheceu. Aí o que acontece? Ela digita o número do ano de nascimento do eleitor. E aí, quando ela digita o nome, o ano do eleitor, o programa identifica que a próxima digital é a dela, é a que estava registrada na sessão eleitoral, quando ela fez o registro da digital dela no começo. E aí, o sistema reconhece a digital dela. E ela mesmo vai lá e vota no lugar do eleitor. Vamos repetir essa cena? Agora que vocês entenderam o que eu falei. Certo? Vamos lá. Presta atenção. Agora sim, agora você vai começar. Informe o título de eleitor. 0673 24 15 1007. Confirma. Abraão Lino de Almeida. Correto. Título 0673 24 15 1007. Confirma. Habilitando digital. Primeira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Segunda tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Terceira tentativa. Não reconhecida. Habilitando digital. Quarta tentativa. Não reconhecida. Solicitado ano de nascimento. 1999. Confirma. Digital capturada. Eleitor pode votar. Deputado federal. Você entendeu? Bem, agora vamos imaginar o seguinte: o que ela precisou para votar no lugar do eleitor? Apenas o ano de nascimento dele. Ou seja, a mesária, com a digital dela, só precisou do ano de nascimento do eleitor para votar no lugar do eleitor. Não interessa se ele tem uma digital reconhecida ou se ele não tem uma digital reconhecida. Por exemplo, um eleitor que tem a digital cadastrada, mas não compareceu lá para votar. Se ela fizer esse procedimento com o título de eleitor dessa pessoa, que mesmo tendo a digital cadastrada,
Ela consegue. Por quê? Porque ela vai colocar a digital dela, o terminal não vai reconhecer. Ela coloca 4 vezes e não. Na quinta vez, depois que ela fala o número do ano de nascimento, ela registra o número do ano de nascimento, o sistema abre a urna para ela votar. E ela vai e vota. Bem, você fala, isso aí pode ser feito em quanto tempo? Imagina no segundo turno. Vamos ver aqui, ó. Ó. Ela vai fazer isso, porque aqui está a demonstração. Então ela lê, depois faz, ela lê, depois faz. Vamos ver o tempo que ela vai gastar, ainda que demonstração, tá certo? O tempo que ela gasta para fazer isso, para voltar no lugar de um outro eleitor. Entendeu? Vamos tentar mostrar isso para vocês aqui. Abraão Lino de Almeida. Correto. Título 067324151007. Confirma. Habilitando digital. Primeira tentativa. Habilitando digital. Segunda tentativa. Terceira tentativa. Habilitando digital. Quarta tentativa. 1999. Confirma. Presidente, número 22. Confirma. Fim de votação. Bem, você viu aí que ainda assim ela fazendo de forma lenta, né? A gente resumiu, tirando a parte fala e faz, só fazendo, deu 55 segundos. Se ela for mais esperta, não tiver que fazendo demonstração, tiver os dedinhos rápidos, que eles chamam de pianistas, não toca rápido, ela faria isso talvez com a metade do tempo, né? Mas vamos supor que seja ela gasta esse tempo aí, lento desse jeito, ainda assim, perto de 1 minuto. Bem, são 9 horas de trabalhos de uma sessão eleitoral. Geralmente existem perto de 400 eleitores em média. Não, geralmente, às vezes tem com 300, 350, às vezes tem 400 eleitores. Então vamos supor que naquela sessão tenha 400 eleitores. E aí você tem aí uma abstenção confirmada de 30% de 40, tá certo? Se for 50%, seria 400, né? Se for 50%, seria 200 eleitores. Então você pega aí um terço de 400, é um pouco mais de 100 e poucos, né? E bem, se ela quiser pegar 20% desse total de ausentes, né? Ela pegando 1 hora de trabalho, ela consegue votar no lugar de 60 eleitores. Agora você multiplica. Se cada mesário tivesse a chance de fazer isso, trabalhando 1 hora na sessão eleitoral, 60 vezes 500, não, 60 vezes, vamos colocar aqui, 480 mil urnas. 60 vezes, espera aí, João, 60 vezes 480 mil urnas. Dá 28 milhões 800 mil votos. Trabalhando 1 hora fazendo o trabalho que ela fez aí. Bem, mas aí para fazer isso ela tem que ter a data do ano do mesário, quer dizer, do eleitor. O que ela usou ali foi uma cola. Vocês estão vendo? Ó, espera aí. Vamos lá no final. O que está nesse monitor aí é a cola. Essa cola pode vir num papel para ela, tá certo? O que ela precisa é só do título de eleitor, do título de eleitor da pessoa, né? O nome da pessoa ela já tem no caderno e ela tem um título, mas ela não tem o ano, ela tem a data, o dia e a hora, quer dizer, o ano, o mês e o dia, mas não tem o ano.
mas o caderno oferece para ela. Imagine que ela consiga, de alguém dentro do cartório eleitoral, que passe para ela uma lista com 100 eleitores dentro daquela sessão, que provavelmente não votou nas últimas eleições, que provavelmente não vão votar, e ela resolve usar. Nessa lista vem o nome da pessoa, o título ou só o nome da pessoa. O nome da pessoa com a data do ano de nascimento. Se ela pega uma lista dessa com qualquer funcionário que trabalhe no cartório eleitoral, porque o cartório eleitoral tem essa informação, tá certo? E ela leva isso no celular, põe ali no WhatsApp, numa mensagem de visualização única. Tá ali, ó. Ali tem 100. Então deu 5 horas da tarde, ou 4h30 da tarde, não tem ninguém mais chegando, não tem fiscal, não tem ninguém. Ela pega essa lista no celular, visualização única no WhatsApp, abre, e aí começa. Ela faz 60 votos naquela sessão eleitoral. E num candidato só. Pode ser para presidente, até para senador, que são 3 dígitos. Você viu a rapidez? 22, pá, pum. Tá. Mas aí teria que ter, né, uma cooptação de agentes que trabalham nesses cartórios eleitorais, na justiça eleitoral, né, servidores da justiça eleitoral que estariam dispostos a fazer esse compadrio, né, essa maracutaia junto com o mesário. Bem, é possível isso acontecer? É possível quando você pensa assim: olha, um homem de esquerda, uma mulher de esquerda, faria greve para trabalhar no domingo? Bem, a gente viu aí, né, o movimento do 6 por 1, né? Não, tem que ser. Não pode ser 6 por 1, tem que derrubar esse 6 por 1. Tem que ser 5 por 2. Tem que dar sábado e domingo para o cara descansar. Mas se pensar um militante de esquerda querer fazer greve para trabalhar no domingo, bem, isso existe. E é justamente esses servidores que trabalham nesses cartórios eleitorais. Vou mostrar para vocês que eles tentaram fazer isso. Olha aqui. Isso aqui, ó. Peraí, eles estão. Epa, peraí, João, para aí. Eles estavam ali, ó, na frente do Tribunal Regional Eleitoral, provavelmente de São Paulo, tá certo? E eles estão ali fazendo uma manifestação, ali, preparando para fazer uma greve. Para quê? Para trabalhar no domingo. Ali, ó, concursos, nomeações e requisitados. Sim. Terceirizados? Não. Tem um cartaz ali que fala: servidor requisitado conhece o processo eleitoral? E o que não é, conhece? Então, o que está acontecendo aí? É que houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados no dia 10 de junho de 2025. O debate foi organizado pela Comissão de Administração de Servidores Públicos para discutir a devolução em massa de servidores requisitados, vindos de outros órgãos municipais e estaduais, e a ameaça de substituição dessa força de trabalho por profissionais terceirizados na Justiça Eleitoral. Então, gente, sim, eles estão fazendo um movimento para impedir, né, que a Comissão de Administração e Serviço Público convoque terceirizados para trabalhar ao invés dos concursados ou dos requisitados, que são servidores públicos que já trabalham há muito tempo e querem continuar trabalhando no domingo. Estão dispostos a fazer greve, entendeu? O resultado dessa mobilização, foi uma forte pressão gerada por essa audiência da Câmara dos Deputados, surtiu efeito rápido
que no dia 30 de junho de 2025, o Tribunal Superior Eleitoral editou a portaria número 294/2025, recuando da devolução imediata e prorrogando excepcionalmente a permanência de servidores requisitados até dezembro de 2026. Verdade. Volta para mim aqui. Quem fez isso? Na época, a ministra do TSE, presidente, era Carmen Lúcia. Ou seja, havia uma intenção de tirar esses terceirizados. Não, tirar esses requisitados, porque a Justiça Eleitoral trabalha com requisitados, que é sazonal. Tem ano que tem eleição, tem ano que não tem. Um ano que tem, precisa aumentar o volume. E aí eles requisitam funcionários de outras repartições. E são os mesmos que sempre vêm e que conhecem essa manha. Entendeu? E trabalham aonde? Nos cartórios, nos registros. Entendeu? E trabalham nas sessões eleitorais, são os responsáveis por organizar o debate eleitoral, quer dizer, o processo eleitoral. Então, vamos reprisar aqui, ó, por que eles estão dispostos a fazer greve para trabalhar no domingo. Não é esquisito isso? Vamos lá, acompanhe. Um trecho disso, tá certo? Vocês vão ver. Essa galerinha aí, na audiência pública. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe. Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os impactos da proposta da terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. Mas aqui a gente está falando de colocar uma área que é muito sensível e que, inclusive, nos últimos anos foi alvo de muitos ataques por parte de vários setores da política brasileira. Agradecer imensamente à deputada Sâmia Bonfim, dizer que nós estamos sempre solidários à sua luta, e de Glauber também. E essa audiência pública caiu exatamente no meio do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe. E o golpe, gente, eu acho que nós precisamos reforçar isso aqui agora na presença de várias colegas da Justiça Eleitoral. O golpe era na Justiça Eleitoral. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral e com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma comissão nacional eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. E o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados, é exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8. Essa fala dele é muito suspeita. É mais ou menos o que nós tentamos fazer no dia 8. 8 foi o 8 de janeiro. Vocês tentaram fazer o quê no dia 8 de janeiro? Hein? Não é suspeita essa fala dele? Vamos ver. A Justiça Eleitoral, ela tem um papel no nosso país que vai além da democracia, né? Ela não faz só eleições. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento... A Justiça Eleitoral vai além da democracia? Ela não faz só eleições? Também é muito suspeito essa fala, não é? Vai vendo. É o fortalecimento nosso como categoria. Porque a Justiça Eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Vocês estão organizados, talvez até demais. E isso é uma preocupação para os brasileiros que querem defender a democracia, de fato.
Não é além da democracia, é a democracia. Vai ouvindo. Além dessa campanha deliberada, orquestrada, incentivada por setores da extrema-direita do país, a Justiça Eleitoral passa por um momento de crise estrutural. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco. A gente está colocando muita coisa em jogo e a gente tem que pensar nas consequências. O que será que está colocado muitas coisas em jogo? E as consequências? Né? Estamos cheios de perguntas. E hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviços prestados. Que se mantenha os requisitados, porque são servidores públicos, concursados, com expertise a essa altura do trabalho eleitoral. Enquanto diretor do Sintrajuf, ex-coordenadores também da FENAJUF, como o Fabiano também esteve na nossa gestão, radicalmente contrário à terceirização na Justiça Eleitoral. Meu nome é Samanta, eu falo pela FENAJUF, eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada. Mas porque ele é extremamente importante hoje na Justiça Eleitoral. Não apenas porque a Justiça Eleitoral estrutura poder, mas ele colhe hoje um documento que é essencial através da biometria e do nosso rosto. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. E eu acho que é impossível nós estarmos aqui no espaço da Câmara sem fazer uma menção ao deputado e sem dizer Glauber, fica! Então, a terceirização, nesse momento, é o que precisa ser enfrentado com todas as forças. E a gente tem que fazer esses enfrentamentos da forma como está sendo feito aqui. Debatendo, mas entendendo que em algum momento nós vamos precisar avançar para um processo de mobilização que enfrente isso. E, por fim, dizer que nós, da CSP com Lutas, a gente defende, inclusive, um outro modelo de sociedade, que não é esse modelo de sociedade da exploração de cada trabalhador e cada trabalhadora. É um modelo de sociedade mais justa que é absolutamente incompatível com o capitalismo. Então por que vocês estão dispostos a fazer greve para trabalhar no domingo? Se vocês são contra o capitalismo, que vocês querem uma sociedade socialista, não é? Ela é incompatível, esse governo, esse sistema de trabalhar no domingo é incompatível com o socialismo. Por que vocês querem fazer greve para trabalhar no domingo? No domingo de eleição. Precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Agora a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Ele disse tudo aí, não é? Ele falou da polarização, da importância de manter os terceirizados, que são colegas, sindicatos, tarimbados, expertise, experimentados. Então, não pode mexer nessa turma. Está aparelhadíssimo o nosso sistema eleitoral, não está? Vai vendo. Eu brincava com a minha colega, a requisitada que tem nome, Juliana Ferrari Escócia, que nós precisamos dar nome a eles. São pessoas que têm vidas, têm histórias, têm comprometimento. Nós precisamos dos requisitados. E a solução para tudo isso, a solução para a gente enfrentar é a greve. Então é a greve, é a categoria organizada. Greve! Não, não, não! A terceirização! 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 Então a nossa luta, a federação, luta Sintrajude, Sinjuspar, Citraeng, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal do Brasil inteiro, tem que ser nesse sentido de dizer não à terceirização.
Você pega milhares de pessoas capacitadas, treinadas, devolve essas pessoas para o órgão de origem e depois, como é que você faz? E muita gente me pergunta, Lute, e aí o que vai acontecer depois dessa audiência, aquele ofício, aquela coisa, aquele pedido? Eu não sei o que vai acontecer, mas tem uma coisa que eu sei, eu convido você a vir comigo. Eu vou lutar até o fim. Obrigado. Não há o que se querer vir com reforma administrativa para cima da justiça eleitoral. Então, acho que esse é um processo que vai exigir muita luta, muita mobilização. Inclusive, nós iremos fazer toda essa luta e toda essa mobilização. É uma categoria que, no seu último congresso, já deliberou por uma greve e iremos fazê-la. Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Quem tem cartaz, levanta! Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! E, por fim, essa mobilização é parte de uma luta nacional também. Contem comigo, contem com o pessoal nessa luta. Muito obrigada, deputada Fernanda, que passou no final, mas deu o seu recado muito bem dado. Quero registrar também a presença do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, agradecê-lo. Agradeço também a todos que participaram e assistiram a essa audiência pública. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Bem, essa turma aí é a turma do PSOL, né? Fez menção ao PT e ao Glauber, né? Aquele combativo, né? Militante do PSOL, que quase teve seu mandato cassado, né? Sair dando porrada num cara lá dentro do Congresso. E é essa turma aí que está aparelhado a Justiça Eleitoral. Então você vê que a Justiça Eleitoral ela está aparelhada por um grupo de organizado, né, que são militantes de esquerda e não querem abrir mão. E aí você tem essa expertise, né, que comprova que, mas a urna é perfeita. A urna é perfeita, sim. Se tudo fosse perfeito, se o ser humano fosse perfeito, né? Mas quem está por trás da urna? O problema não está na urna, o problema está em quem está operando a urna. E aí é que acontece o pulo do gato. Por quê? Porque todo o sistema eleitoral está aparelhado. Haja visto que o presidente da época, que era o ministro Alexandre de Moraes, né, tinha ao seu lado, né? Como é que era o discurso? Eleição não se ganha, se toma. Derrotamos o bolsonarismo. Então a Justiça Eleitoral tem lado. E se ela tem lado, não custa nada aparelhar o sistema, colocar uma lista com o nome dos eleitores, com o ano de nascimento e oferecer para um agente desse, num descuido, e vai colocar fiscal em todas as sessões eleitorais no interior do Nordeste. Quem vai fazer isso? Lá na Baixada Fluminense, no meio da turma lá do PCC, do PV. Vai fazer isso. Então, o desafio é muito grande. Por isso que quando o Milei chega aqui no Brasil e faz um enfrentamento desse, por quê? Porque eles já conhecem isso. Foi assim que eles enfrentaram lá na Venezuela. E foi assim que caiu o regime do Maduro, né? Tá lá, estão convivendo lá, passo a passo, está havendo uma, como dizer assim, né? Uma desintoxicação do regime na Venezuela. Está sendo aos poucos. Tem esse problema da terremoto lá que, né, aumentou o problema. Mas, enfim, né, nós estamos entrando no período eleitoral. E, nunca estivemos tão tenso nossa relação diplomática com os Estados Unidos, com a Argentina e com Israel, né? Israel e Estados Unidos são parceiros numa guerra aí contra o mundo. Estão jogando bomba mesmo. O negócio deles não é brincadeira, não. Né? E são os aliados dessa turma aí, que está aí querendo fazer greve para trabalhar no domingo. Tá certo? Bem, essa é a posição nossa da CCI. É um assunto muito sério e a gente faz esse vídeo especial para os membros da CCI, mas não custa nada você que está aí
assistindo, né, ter essa informação. Por isso que a gente não monetiza, né, quer dizer, não faz tráfego pago. A gente não, isso é informação, sim, ultra especial só para vocês que são assinantes, nem são membros da CCI, né, e estão inscritos no nosso canal. Então, curta, comenta se você gostou, compartilhe com pessoas de confiança, porque esse assunto é sério. E está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, que sustenta esse canal da TV Del Rey e esse projeto da Comissão Cidadã de Inquérito. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Esse é o vídeo 1048 da CCI. Fique com Deus. Boa noite, boa tarde e bom dia. Não sei que hora que você está vendo isso.